Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo aqui, mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Esse programa está sendo transmitido pela nossa TV Manaim e se você estiver acessando pelo YouTube, eu pergunto, você ainda não está inscrito? Se não tiver, se inscreva no canal e você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que você conhece, que está ao seu lado, que não tem esse conhecimento que nós estaremos passando hoje. O assunto hoje é um assunto muito interessante, é Smart Cities, plataforma de gestão integrada para a governança de cidades inteligentes. Interessante, né? Então, e quem vai falar é um especialista no assunto. Ele é coronel da Reserva do Exército Brasileiro, ele é mestre em operações militares e analista de sistema especializado em segurança da informação, cibersegurança, sistemas de web e MBA em logística, mobilização e meio ambiente. Quem está aqui conosco é o nosso querido amigo Daniel Costa Lima. Coronel, que bom tê-lo aqui no programa, um prazer. Um grande prazer estar aqui, né? A paz do Senhor para o pastor, para a nossa audiência, né? Aqui no Brasil e no exterior. É um grande prazer poder compartilhar conhecimento aqui e colaborar, né, com o trabalho aqui da TV Web Manaim. Que bom, que bom. O nosso companheiro vem lá de Foz do Iguaçu, ele também é membro da igreja Cristã Maranata de Foz do Iguaçu e nos deu privilégio, passando por aqui, de a gente compartilhar esse conhecimento para você, principalmente para você e para seus amigos. Vamos iniciar. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, coronel, é: o que é a plataforma de gestão integrada para a governança de cidades inteligentes? Esse é um assunto interessante porque isso é uma tendência global, né? Isso está alinhado às principais tendências globais na área de Smart Cities, que nada mais é que cidades inteligentes, né? Então, o foco principal é como você trata dados, né? A massa de dados oriundas das cidades inteligentes. As cidades inteligentes, elas produzem dados através de sensores diversos, né? Sinais inteligentes, câmeras, né? A gente chama de dispositivos de IoT, de internet das coisas, né? E também das bases de dados da prefeitura, né? Das redes sociais, das fontes externas, né? Então você recebe uma grande massa de dados e esses dados eles precisam ser tratados para que se transforme em informação para dar base ao processo decisório dos gestores de todos os níveis no setor municipal, ou seja, na governança das cidades, né? Então, a gente fala produção de inteligência estratégica para a tomada de decisão. Então, nós precisamos de uma camada de sistema que integre todos esses dados e transforme esses dados em informação para a tomada de decisão. Então, essa é a ideia central da plataforma de gestão integrada para a governança de cidades inteligentes. Muito interessante, até porque, Daniel, porque nós aqui temos recebido, né, o governo tem anunciado, as prefeituras, que Vitória, por exemplo, está sendo considerada uma cidade mais inteligente, né? Sim. Porque usa todos esses recursos, né? Sim, interessante, sim. Isso aí, que dá mais... tem aquelas câmeras que eles colocam, isso, que fica monitorando 24 horas, exatamente, identifica um carro roubado, identifica isso, um mau elemento, uma pessoa procurada pela justiça. Exatamente. É muito, muito interessante. Usa recurso de identificação facial e também de reconhecimento de placas, né? Que a gente fala, né? OCR, né? Reconhece os caracteres, isso vai para a base de dados do Detran, né? Que identifica aquele veículo lá e se o veículo foi roubado ou não, né? Então, e aciona os órgãos de segurança pública, né? Isso é muito interessante. Foi interessante porque esses dias eu vi uma reportagem, agora você está falando do assunto, agora a gente começa a cair a ficha, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos aprender mais. E quais os principais desafios que os governos locais enfrentam? Os nossos municípios, de uma forma geral, eles possuem sistemas fragmentados. O que é isso? Eles não estão integrados. Então, por exemplo, a área de saúde não conversa com a área de educação. A área de educação não conversa com a área de segurança pública, né? Sistematicamente falando, né? Às vezes há uma colaboração entre eles, né? Mas falta essa integração sistêmica.
Então, a gente tem que trazer uma visão integrada, né? Porque eu costumo dizer que a integração é a chave para o sucesso no trabalho de qualquer organização. Trocar dados, né, em tempo real e colaborar um com o outro. Então, é muito importante. Então, esses sistemas não integrados e fragmentados é um grande problema. Outro problema são os dados desatualizados, né? Então, a gestão municipal ela precisa de ter dados atualizados para a tomada de decisão. Então, esses dados precisam estar entrando em tempo real e sendo processados em tempo real, para que possa trazer insights positivos para, como eu falei anteriormente, a tomada de decisão, né? Então, e um outro ponto que é muito interessante que a gente vai abordar também no assunto é a baixa participação cidadã na gestão pública. Então, há pouca interação com a sociedade, né, para conhecer os anseios sociais, para que também o gestor público possa tomar decisões com base, né, nas informações que fluem da sociedade em tempo real, dentro do contexto da administração pública municipal. É muito interessante. E qual seria a solução para atender esses desafios? A solução é justamente o que nós apresentamos. Você implementar, né, desenvolver e implementar uma plataforma de gestão integrada para a governança de cidades inteligentes, que é uma camada de sistema que integra outros sistemas, é uma interface única de gestão integrada. O interessante é que o nosso projeto ele foi feito com foco na Tríplice Fronteira, né, lá em Foz do Iguaçu. Inclusive com uma interação com os países vizinhos, né? Brasil, né, Paraguai e Argentina. E o nosso foco lá é fazer a integração dessas fontes, né, com um foco muito interessante também, como estamos em área de fronteira, né, na Tríplice Fronteira, um foco muito interessante na área de segurança pública. Como o pastor falou anteriormente, né, nós temos, por exemplo, câmera de reconhecimento facial na Ponte da Amizade, que liga Brasil e Paraguai. E temos também reconhecedor de caracteres para placas, né? Mas muitas vezes esses sistemas eles não estão integrados. Aliás, não estão integrados ainda, né? Então isso aí dificulta, né? Por exemplo, disparar um alerta para que a Polícia Rodoviária Federal ela intercepte o veículo lá na frente, lá na BR-277, que é a saída da cidade, né? Então nós propomos essa solução de um modo de integração. E um recurso que nós propomos, né, que inclusive faz parte de um estudo nosso na área militar, que nós participamos do projeto Proteger, enquanto estávamos na ativa em parte da reserva também em Brasília, nós trouxemos um estudo chamado Módulo de Análise Preditiva, né? Que hoje utiliza modelos de inteligência artificial e machine learning, que é aprendizado de máquina, né? Juntamente com o que nós chamamos de inferência semântica, né? Que usa ontologias e grafos do conhecimento, que são estruturas organizadas do conhecimento que são utilizadas para a descoberta de padrões complexos em uma massa grande de dados. Então, você tem algoritmo, né, que a gente usa redes neurais profundas, né, que permite, utilizando todos esses recursos que eu falei, descobrir padrões ocultos, né, e isso de uma forma preditiva. Então, antes mesmo daquilo se consolidar, você já recebe aqueles insights preditivos e permite, né, que os órgãos envolvidos, né, a gente chama de stakeholders, são as partes envolvidas, elas tomem providência, né, elas disparem, né, procedimentos para poder atender aquela demanda dele. Bem, muito interessante, hein? Eu sempre falo, todo o programa, quem mais aprende desse programa sou eu, que tem muita informação que a gente recebe, né, e vai aprendendo e depois a gente vai compartilhando, né? Quais seriam os principais valores gerados para a sociedade e o governo? Para a sociedade, é interessante que nós teríamos assim, decisões mais inteligentes e tempestivas por parte da administração pública. Então, isso beneficiaria, né, a população de uma forma geral. A inclusão digital, né, e o serviço mais eficaz. E eu vejo também que você cria um canal de comunicação com a sociedade, né? É importante isso. Eu acho que o core da nossa solução é você trazer o cidadão para o centro da gestão pública, né? Ele ser um co-participante da gestão pública. Isso é muito importante. E para os governos, né? Seria a redução de custos, né? Uma otimização, né, do trabalho, né? E principalmente, né, uma prestação de conta mais transparente, né, e aprimorada, né, dos serviços públicos. Então você teria essa questão desse compliance, né, na gestão pública mais transparente e mais de fácil acesso
por parte da população. Muito bom. E qual o aspecto mais inovador dessa plataforma? Eu cheguei a falar um pouco sobre essa questão, por exemplo, de análise preditiva, né? A gente usa 2 recursos. Normalmente, a gente, nos projetos de Smart Cities que a gente vê, normalmente em locais, por exemplo, São Paulo, que está mais avançado um pouco ali no Vale do Paraíba, Curitiba, até aqui em Vitória, que ganhou um prêmio recentemente, como o pastor falou, a gente não vê ainda a aplicação desses módulos preditivos usando grafos, né, que a gente chama de grafos do conhecimento, e ontologias, que são estruturas do conhecimento, né, que são utilizadas para você, como eu falei, para a descoberta de conhecimento dentro de uma massa de dados. Então, o nosso diferencial inovador, né, eu participei de uma feira recentemente, né, e o nosso projeto ganhou o 2º lugar, uma feira internacional em Foz do Iguaçu, o 14º em Nova City. Então eu enfatizava que, na feira, que o nosso diferencial inovador é justamente a utilização de modos de análise preditiva usando todos esses recursos, né, para que nós tenhamos esses insights preditivos, né, e permita. Por exemplo, eu cito sempre o exemplo da questão da enchente lá no sul, né? Se nós tivéssemos ali no Rio Grande do Sul uma plataforma como essa instalada, né, dentro das cidades, né, e no poder, digamos assim, dentro do governo estadual, né, nós teríamos aí insights antes daquela enchente acontecer, né? Nós teríamos aí dados chegando, né, da previsão do tempo, né, da vazão dos rios, né, e uma série de outros dados que você pode criar modelos de simulação para entender como que essa enchente iria afetar a população, né? Então eu acho isso muito importante, essa questão do módulo de análise preditiva usando grafos e ontologias. É um diferencial tecnológico que nós apresentamos nessa plataforma. Pelo que a gente tem visto, isso está se transformando numa tendência, né? Exatamente. Vocês sabem dizer, a nível de Brasil, quantas cidades, assim, estados que estão assim, se especializando nessa... Estão vendo que aqui já está, você lá em Foz também, no Paraná, e São Paulo, mas como é que está esse percentual de adesão a esse modelo? As cidades que estão mais avançadas, né, nessa automação, né, que aí diz respeito a uma série de outras atividades, a segurança pública, né? Tem cidades que estão implantando soluções muito voltadas para a de segurança pública, né, como muralha digital, né? Lá em Curitiba tem o hipervisor urbano, né, muito voltado para a área urbana. E lá no Rio de Janeiro, Niterói também está muito avançado, né, nessa área. E o São Paulo, né, principalmente ali a região do Vale do Paraíba, né, e a capital, tem projetos na área de Smart City também muito avançado, Curitiba, né? E agora eu soube até a questão de Vitória, né, que ganhou um prêmio, né, recente na área de Smart City. Eu tive com o prefeito por ocasião do Trombetas e Festas, conversamos rapidamente, né? Ele é um rapaz muito interessado, né? Então me foi passada essa informação de que Vitória também está muito avançada na área de Smart Cities. Então isso aí é muito interessante porque isso é uma evolução, né, do funcionamento, né, da melhoria do funcionamento das cidades, né, com foco no cidadão, né? Eu acho que mais do que você ter uma Smart City, você tem que ter um Smart Citizen, que é o cidadão inteligente, né, conectado à cidade inteligente. Interessante, só antes que a gente chegue ao final, ainda temos um tempinho, que eu tenho observado que tem sido assim, obviamente tem se dado muito foco em cima na parte de segurança, até tem sido, as prefeituras têm vinculado muito isso com o número de assaltos, número de mortes, né, de assassinatos, tem diminuído muito, até porque toda semana a gente vê no jornal alguma coisa que identificou o cidadão que estava foragido há tanto tempo e não sei o que, tem identificando por causa dessa integração, né? Exato. Mas, obviamente, isso aí vai se abranger, a abrangência é muito maior do que só segurança, né? Você está falando isso. Até o aspecto de prevenção, no caso do fato que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Né? Talvez a parte de saúde também. Defesa Civil. Todos esses órgãos estão envolvidos, né? Como eu falei, a plataforma, ela é um coletor geral de dados. É uma camada de sistema, né? É um barramento, né? Que você integra todos os outros sistemas. Então você tem aqui todos os sistemas que trabalham para a segurança pública.
Como isso foi uma herança de um projeto militar, eu trabalhei no projeto Proteger lá atrás, na parte de operações de interagência. Nós desenvolvemos um sistema interagência, então nós trouxemos essa mesma ideia para dentro das cidades inteligentes. Era a mesma, a ideia era semelhante. Você conectava, né, órgãos de segurança pública dentro de um contexto de operação, né? E o que ocorre? Nós estamos vivendo uma guerra, né? Diariamente dentro das cidades, né? Então essa guerra precisa de ter preparação, né? Recursos, né? E principalmente você ter como responder aos incidentes em tempo real. É isso que a plataforma proporciona. Bem, estamos chegando no final do nosso programa, estou muito contente com a presença do companheiro. Eu queria que você pudesse fazer as considerações finais, se querer um recado que você gostaria de deixar para o público que nos assiste. O core, como eu falei, da nossa solução, né, daquela solução que nós estamos apresentando, é justamente a participação cidadã. A gente fala que a gente busca restabelecer as conexões rompidas, né, entre a população, entre o cidadão e o governo municipal, né, as cidades. É interessante que você precisa criar canais de comunicação efetivos para que a população ela possa ser ouvida, né? O cidadão, com seu celular, ele pode verificar um evento na cidade, um problema, né? Uma batida, um acidente, né? Ou mesmo um buraco, né? Que está causando uma dificuldade aí no bairro dele, né? E tirar foto daquilo e colocar dentro de um canal, né? Que vai ver o WhatsApp, outros canais, né? E isso, a plataforma pega esse dado e distribui, né? Faz uma triagem, né? Nós temos elementos, usamos inteligência artificial também, que faz essa triagem, mas tem também o chamado a atuação humana, né? Somente a IA, né? A gente chama human in the loop, o humano no loop, né? Na sequência. Então você tem ali a decisão humana, e isso é distribuído para o órgão adequado, ou mais de um órgão, às vezes você vai para a saúde, vai para a segurança pública, né? Pode ir para a educação, se envolver escolas, né? Então você tem uma atuação integrada e coordenada através de protocolos previamente definidos, né? Que a gente chama de protocolos operacionais padrão, ou então, em caso de operações conjuntas, protocolo de operações conjuntas. Então, a mensagem principal é a participação popular, né? Canais de comunicação com o cidadão e o cidadão participando efetivamente da administração pública federal. Bem, estamos chegando no final e eu já sei que nós vamos ter que fazer outros programas. Nem que seja online, nós vamos ter que fazer mais informações tipo essa, que é muito importante. Está dentro do lema do programa. Você precisa saber. O povo está mais consciente de tudo que está sendo feito e até contribuir mais, né? No sentido dessas informações. Porque na minha forma de olhar fora sem ser eu ter o conhecimento do assunto, é como se estivesse passando tudo num canal, num lugar só, e esse sistema vai buscando o que ele se interessa, né? Ele vai pegando aquelas informações. Exatamente. E vai direcionando para aquilo que vai ser usado. Então, as informações disponíveis, até o cidadão, ele pode, como você falou, ele pode jogar uma informação ali. Pode. E aquela informação ser aproveitada por alguém. Exatamente. Obviamente, dentro dos critérios, né? A ideia é essa mesmo. Para poder aproveitar. Muito bom. Eu quero agradecer a presença do nosso companheiro, o coronel Daniel Costa Lima, a sua vinda aqui, agradecer a sua participação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E colaborar com o trabalho da TV Web Manaim, né? E da Igreja Cristã Maranata como um todo, né? Estou muito feliz. Então, e você, gostou do tema? Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam saber de tudo que nós falamos. Então, compartilhe esse link, envie para o seu amigo, seu parente, seu vizinho, né, colega de trabalho, colega de faculdade, de escola. Compartilhe essa informação porque as pessoas precisam saber. Chegamos ao final da nossa edição de hoje, deixamos o nosso abraço, nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Até lá. Você precisa saber. TV Manaim, uma TV para você ver.